gringos e gringas, esse é mais um Pod Gringa. E antes de apresentar o meu convidado, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, curtir e comentar. Se você gostou desse vídeo, assista ele até o final e não esqueçam, seu comentário, sua curtida é muito importante para nós. Muito obrigada e conosco hoje, Bruno Valente, o fundador do Clube do Investimento USA. Falei certo? Certíssimo. Ah, arrasei! Melhor do que eu falo. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo. Quantos anos de Estados Unidos? Conta pra gente sua história. Vai fazer 22 anos. Parece que foi ontem, parece que tem 220 anos às vezes. Mas eu cheguei aqui no começo de 2021, em fevereiro de 2021. Então faz 22 anos em fevereiro do ano que vem. Então foi antes do atentado de Nova York. Nossa. E foi uma coisa assim que eu nunca sonhava, nunca planejava, nunca foi assim meu sonho vir para os Estados Unidos. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça lá no Brasil, no Rio de Janeiro, onde a gente é, né? Difícil encontrar gente da minha terra. Pelo menos onde eu moro. É difícil. Onde eu moro tem pouco. Não, mas aqui também tem muito pouco, né? Sério, eu sempre soube que a Flórida, os cariocas vêm pra fora por causa do calor, aquela coisa do calor. Ah, mas eu ainda encontro muito mais mineiro do que carioca. Ah, sim, mineiro eles são. Estão por aí. Eu acho que eles não gostam. Eles têm a melhor, você sabe que eles têm a melhor culinária do mundo, né? Do mundo, adoro. A minha amiga que é mineira, nossa, ela é uma... Eu adoro ir pra casa dela. Quando ela me chama, eu vou correndo pra comer. Sabe que eu fico pensando assim, uma das coisas aqui da América que eu fico pensando, como é que pode que comida mexicana, comida chinesa, são cozinhas internacionais e a nossa que é assim espetacular não consegue ser. Assim, sabe? Internacional. Chegar no nível desse pessoal que tá tudo em quanto é lugar. Entendi. Pois é, mas eu vim aqui pra fora daqui pra comer um prato feito, tá aqui, então tá ótimo. E aí, quando você chegou aqui, o que você trabalhou? Assim que eu cheguei aqui, eu fiz igual todo mundo, eu fiz de tudo. Eu fui trabalhar, ajudei na construção. Você vai chegar só um pouquinho. Tá. Isso. Eu fui trabalhar na construção igual todo mundo e acho que foi basicamente isso no começo. Mas eu comecei a achar assim, olha, eu preciso aprender a falar inglês. E aqui eu não vou conseguir. Então, eu fui entregar pizza, Domino's Pizza, num bairro perto de Washington, D.C., onde eu morava, em Maryland, mas bem pertinho de Washington, D.C., que só tinha americano. Eu era o único, só tinha 2 pessoas que não eram americanos na loja inteira. Então, assim, foi um Deus nos acuda. Mas me ajudou pra caramba, sabe? Então, eu quis me desvencilhar assim, desse caminho que todo mundo faz, porque eu achava... Bom, primeiro quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei e falei assim, eu acho que esse aqui, eu vou ficar pro resto da minha vida aqui. Então, o que eu preciso fazer para ficar aqui o resto da minha vida? Eu preciso, pelo menos, me comunicar melhor. E eu tinha uma noçãozinha, assim, bem básica de inglês. Bem básica. Aí, sabe, então foi assim, igual eles falam, baptism of fire. Eu fui lá e tive que dar meu jeito. E eu comecei, assim, me sentir um pouco mais em casa com isso, porque você meio que se coloca, assim, numa situação, você se expõe, né? Você sai lá de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, de onde eu vim, e você vai... E aí eu comecei a fazer uma outra coisa que me ajudou. Eu achei que não valia a pena estudar inglês, então eu achei que eu devia fazer alguma coisa que eu gostasse de fazer. E eu comecei a assistir a desenho animado, porque eu achava assim, se criança aprende a falar e se desenvolve, então eu vou fazer a mesma coisa. Então eu fiquei trabalhando ali, desenho animado, e depois eu comecei a melhorar o meu inglês e tudo mais. Aí eu fui trabalhar com granito, que foi o que eu tive uma empresa de granito por muitos anos aqui. E depois eu consegui o meu sonho, que era trabalhar no banco de investimento, mas é uma outra história, eu já te conto. E como é que foi ser fundador do Clube de Investimento? Me conta. A história do Clube de Investimento foi assim, como eu te falei. Então, eu tive uma empresa por pouco mais de 11 anos, e eu tive, assim, uma coisa muito boa aconteceu com a gente, que eu e meu irmão, a gente era sócio, eu consegui vender essa empresa em 2018, começo de 2018. Então, eu tinha um capital. Eu já mexia com investimento como amador desde 2005. Eu tive um amigo muito querido, infelizmente ele faleceu, ele teve um câncer horrível, uma coisa triste que aconteceu. E ele trabalhava na multinacional aqui americana, na Lockheed Martin, e alguém da empresa dele falou sobre investimentos, na época sobre opções, que de tudo que tem de investimento é um dos mais complicados, mas ele realmente ele se apaixonou e abraçou. Então a gente tinha um grupo de amigos, e ele contou isso para todo mundo. Falei assim, guys, eu descobri uma coisa sensacional, vocês precisam saber. E nenhum dos nossos amigos se interessou. E eu gostei da ideia. E meu irmão, a gente é muito próximo, mas esse amigo, então a gente começou a estudar, a gente começou a mexer com investimento. Então eu sempre tive esse negócio de investimento, trade, sabe, como se fosse um hobby, alguma coisa que eu tinha
Então, eu estava em 2008, quando teve... Você não estava aqui, mas o Great Recession, quando o mercado foi tudo para baixo. Então, eu tinha isso on the side, mas o meu trabalho, eu tinha uma empresa de granito, a empresa prosperou, cresceu e tudo mais. E a gente conseguiu vender a empresa em 2018. Então, eu tinha um capital que eu precisava para continuar fazendo aquilo. Eu comecei a pensar, eu acho que com esses anos todos, agora eu posso me dedicar mais tempo a isso. Então, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Só que um dia eu falei, quer saber, tá faltando alguma coisa, eu preciso aprender de um outro nível. E eu nunca fiz curso com ninguém do Brasil, eu tentava fazer os melhores cursos possíveis com os caras daqui. Tanto é que o último curso que eu fiz, agora estou terminando, foi com o professor Robert Shiller, que dá aula em Yale e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2013. Então eu levo esse negócio super a sério. Então eu falei assim, eu vou trabalhar para um banco de investimento, eu vou aplicar para um trabalho e se eles me chamarem eu vou. E eu apliquei em 2018, e eu queria, sabe, ter essa experiência. E aí os caras me chamaram. Eu não acreditei, porque eles aceitaram assim, a formação que eu tinha do Brasil, aceitaram a experiência que eu tinha como empresário, e você tem uma prova. Então, para você ser consultor financeiro de fato, de direito, você tem que seguir um monte de diretrizes do governo federal, FINRA, SEC, tem um monte de coisa que você tem que fazer. E teve um grupo, e eu me senti assim, quando eu fui para a primeira entrevista, eu achei que não ia ter a menor chance, porque eu tinha um monte de garotão, acabou de se formar em economia, em finanças, falei, pô, eu não tenho uma chance. Mas eu insisti. E eles me chamaram, porque eu consegui passar na primeira prova, ninguém tinha passado isso, eu passei, e eu acredito que a razão disso foi porque eu tinha essa experiência prévia, eu já estava estudando, então tudo que eu comecei a reestudar no banco não era novidade para mim, obviamente que foi num outro nível, né, mais profundo, mas não foi novidade. E eu fiquei lá, e foi assim, um sonho realizado, porque eu fui trabalhar num grande banco de investimento, um banco de Wall Street, sabe, os caras, e funcionou para mim, sabe, eu consegui fazer muita amizade, é bom ser brasileiro, olha, ser brasileiro tem várias vantagens, mas, sabe, você consegue conquistar as pessoas de um jeito diferente. Então, tinha um grupo de gente que era senior no banco, numa reunião, eu falei uma bobeira, uma brincadeira com os caras me Fez chamaram. uma piada, Uma né? bobeira, olha, foi uma coisa assim. Então, e os caras começaram a achar legal, a gente ficou amigo. Então, eu acabei ficando amigo de uns caras que não eram do meu nível no banco e que me ajudou demais. Então, depois, com essa experiência toda, veio a pandemia e aconteceu uma coisa que foi o que me despertou de fazer o Clube do Investimento. E foi assim, posso continuar falando? Não estou falando demais. Não, pode. Pode falar. Então, em 2020, na pandemia, foi logo depois do lockdown. Right? Em março, a gente teve o lockdown, aquela coisa toda. E eu fui visitar um colega meu de trabalho, que também era consultor no outro local, e ele estava para atender um cliente. Eu só passei rapidinho, bati na porta, ele estava com outro cliente, fez assim, e eu voltei, porque tinha uma pessoa esperando ele, um senhor, e eu falei assim, não se preocupa que eu não vou tomar o seu tempo, eu só vim falar hi, bye, só isso. E eu sentei e eu vi que esse senhor, já um senhor de talvez os seus 65, 70 anos, eu senti que ele estava assim, super, você vê que o cara estava estressado, sabe, que ele estava assim, under a lot of stress, ele estava... E a gente começou a conversar. E ele me falou que ele estava desesperado, porque todos os savings dele que ele tinha na vida inteira tinham tudo despencado, porque obviamente o mercado despencou nessa época. E ele falou assim que ele nunca imaginou que ele fosse chegar nesse ponto da vida, ele não ia conseguir envelhecer com dignidade. Mas o cara falou isso, ele falou, sabe quando a pessoa assim fala com os olhos, com o rosto, com tudo, a expressão corporal? Eu fiquei, sabe, uma coisa que eu nunca tinha, talvez eu já tivesse pensado no sentido disso, porque a gente trabalhava falando sobre investimento de longo prazo e aposentadoria, aquela coisa toda. Mas aqui foi uma coisa assim, muito visual para mim, sabe? Ver naquele senhor, sabe, o estresse dele, o que ele estava sentindo, e com todas as razões do mundo. E nessa mesma noite eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa. Eu falei assim, aconteceu isso. Eu achei tão, sabe, uma coisa que me deixou assim, sei lá, eu me senti mal por ele. Dá vontade, sabe quando você vê assim uma pessoa, uma criança ou um velhinho que você dá vontade de levar para casa e ajudar? Eu me sentia assim com esse senhor. Aí a minha mulher falou assim, Bruno, você faz esse negócio de investimento há tanto tempo, você sabe tanta coisa, por que você não fala isso pro pessoal aqui da nossa comunidade, que ninguém sabe disso. Aí eu fiquei assim, eu relutei um pouco, primeiro porque eu não sabia como é que isso funcionava em termos para a população brasileira, que não era a minha praia. Então eu comecei a pesquisar o que o pessoal do Brasil estava fazendo, e sinceramente eu não gostei do formato da maneira que a informação era passada, não gostei do formato de mentoria, aquelas coisas todas, não critico, mas achei que não era o que eu queria fazer. Então eu pensei, a minha ideia era criar uma comunidade de várias pessoas
que se juntasse para se ajudar sobre informações que fossem realmente válidas, sem aquele negócio de você tentar vender alguma coisa, criar uma fantasia, uma coisa assim sólida, que a gente pudesse aprender, sabe, poder dividir essa informação. Então, foi basicamente isso. Foi o formato diferente do que o brasileiro médio estava acostumado, mas eu achava assim, que ia ter um pouco de resistência no começo, mas que eventualmente as pessoas iam ver o valor de você estar, olha, a gente está aprendendo junto, a gente está vendo isso junto e está todo mundo evoluindo. E isso tem um pouco mais... que o Clube do Investimento começou tem 2 anos e pouco. Que o formato que a gente tem hoje, que é através de uma plataforma que chama Discord, tem um pouquinho mais de 1 ano. Fez 1 ano, talvez 1 ano e 2 meses agora. E é super gratificante, porque você vê a evolução das pessoas, você vê uma diferença assim, super positiva. E o que eu falo para eles é que uma das razões, a gente que é de um país com limitações, né, não diria um país pobre, mas um país com certas limitações, certas, vocês são muito bons em várias. Muitas. Muitas, inúmeras. Aqui a gente tem uma coisa que chama generational wealth. É riqueza que passa de geração em geração. Então, geralmente, quando a gente usa esse termo, as pessoas pensam em termos de bens, sabe? Casa, um terreno, próprio um estoque, uma ação. Que é verdade, não deixa de ser verdade. Então, você vê que, geralmente, essas pessoas, elas herdam alguma coisa, então elas nunca Sim. começam do zero. A gente, no Brasil, você conhece muito mais gente que começou do zero do que começou de algum lugar. Então, tem essa parte material que é uma coisa boa, mas tem uma coisa melhor, que o Generational Wealth, ele também é o seguinte, você já cresce sabendo, olha, eu preciso fazer isso aqui eu não vou fazer, isso aqui. Então, você já tem, assim, um conhecimento, mesmo que superficial sobre finanças, muito melhor do que o brasileiro médio ou o sul-americano médio, sabe? Então, isso que eu pensei, pessoal, a gente precisa criar dentro da comunidade brasileira alguma coisa que crie Generational Wealth. E eu estou vendo isso acontecer. Ao ponto que eu lembro que uma coisa que aconteceu que foi super curiosa, que logo no começo, eu colocava, falava assim, pessoal, se você quer aprender sobre investimento, eu vou fazer uma live, pode entrar tento vender, só quero dividir essa informação com a comunidade, que você passe isso para frente. Então teve uma senhora que ela falou assim, ela deve ser do Rio também, ô garoto, esse negócio que você está falando vai me fazer rica? Aí eu pensei assim, falei, minha senhora, o que eu vou falar? Eu não sei. Eu não sei a sua idade, eu não sei quanto ela tem de capital, eu não sei qual o seu comprometimento com esse negócio, eu não sei nada Vai me disso. fazer rica? Ela falou assim, o garoto, você vai me fazer rica? Então eu não sei, eu sinceramente não sei, mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Se a senhora procurar entender isso e levar isso a sério, porque é uma coisa muito séria e é uma coisa extremamente simples, não é a coisa mais fácil, mas é simples, são coisas distintas. A senhora pode não ficar rica, mas os seus filhos podem. E os seus netos podem. E você pode ser um agente transformador para todas as outras gerações que vierem depois da senhora, sabe? Então, isso que é a ideia principal do Clube do Investimento, é isso que a gente tem feito. E a gente tem, além de ser muito bom, todo mundo cresce, a gente tem um good time, a gente tem fã, sabe? A gente se encontra às vezes, faz farra, é ótimo. Nossa, que bacana, né? E como é que tem aula todo dia? Como é que é essa? Olha, o formato, de novo, assim, eu estou tentando, eu acho que a gente já tem uma base bem sólida por causa do tempo, mas eu estou sempre tentando adicionar coisas novas para poder agregar valor. Eu tive que, assim, e para mim foi um pouco complicado no começo, porque, assim, eu não estou falando isso de um jeito vaidoso, né? Eu estava, assim, acostumado a fazer muitas coisas. Então, eu estava indo muito longe. Eu tive que voltar para a gente estar todo mundo no mesmo nível. Então, basicamente, o que eu faço, assim, eu divido todas as minhas informações, porque legalmente falando, e isso é bom para todo mundo saber, ninguém pode te dar, só um financial advisor certificado pelo FINRA, pelo SEC, pode te dar um conselho sobre investimento, right? Eu não posso, eu já pude, mas eu não tenho mais meus certificados, eu saí do banco, eu não sou mais certificado. Então, esse termo consultor financeiro, educador financeiro que as pessoas usam, sabe, eu acho que ele é, no mínimo, misleading, ele te aponta para uma coisa que não é. Às vezes pode ser de má fé, pode ser por ignorância, pode ser por um monte de razões. Então, o formato do Discord é assim. Eu faço uma análise do mercado financeiro todo dia. Eu acordo 4 horas da manhã no pre-market, quando o mercado começa a movimentar, para ter uma ideia do que está acontecendo e porque meus filhos não estão acordados, então eu tenho tempo. Então eu acordo às 4, dou uma olhada em tudo. E quando vai chegando perto da abertura do mercado, que são 9h30 da manhã, eu, ou muito cedo, se tiver alguma coisa que está acontecendo antes da abertura, eu tento
escrever de um jeito que seja bem claro, simples de entender, mas que seja robusto, sabe? Não é uma informação vazia. Eu quero dar informação que faça... Isso, inclusive, é para todo mundo, é gratuito. Não tem... Sabe, eu faço para todo mundo. Então, a gente tem essa análise do mercado financeiro e eu vou fazendo, durante o dia, se acontecer alguma coisa, eu vou fazendo updates. A gente tem a parte de trade, eu faço day trading options, eu faço trading stock, ETFs, aquela coisa toda, investimento de longo prazo, que eu acho que eu sempre falo que o agente criador de riqueza na vida de uma pessoa é um bom investimento, um investimento sólido. E eu tenho uma maneira que eu penso como funciona, e eu falo para todo mundo, são o que a gente chama de high quality blue chips. As boas empresas que você conhece passaram por crises no passado, elas têm uma excelente chance, porque a única coisa que a gente tem em investimento é estatística e probabilidade. Você não tem certeza de absolutamente nada. Então, se você aprende isso e você coloca assim a maior parte do seu capital, mesmo que seja o capital qualquer, você pode começar com qualquer valor. E você, inclusive, você pode começar independente do seu estado migratório. Não faz a menor diferença para fins de investimento de longo prazo. Então, eu coloco essa informação sobre investimento de longo prazo, sabe? O momento bom de você comprar um estoque, mas eu não estou recomendando. Simplesmente eu analiso e falo assim, pessoal, eu estou fazendo isso para mim. Então, tudo que eu faço para mim, eu divido com todo mundo. E tem aula. A gente tem um formato agora, a gente está fine-tuning, mas a gente tem toda terça-feira, tem uma aula de 1h30. Sobre assuntos diversos. Então, a gente está fazendo uma análise, a gente está fazendo sobre análise, sabe aquele negócio de aquele gráfico que você fica, ninguém entende? Então, a gente está aprendendo isso, mas assim, agora a gente já está chegando num nível um pouco mais alto. Mas eu sempre faço uma vez por mês, pelo menos uma aula para quem está começando. Então, todo mês tem uma aula para quem está começando. Então, o pessoal que está avançado, eles participam, todo mundo participa, mas tem momentos que são focados para quem está mais tempo fazendo isso, tem momentos que são focados para quem está começando, para todo mundo, de novo, é porque é para ser comunitário, para todo mundo se ajudar. Então tem aula, a gente fala sobre os investimentos de longo prazo, a gente fala sobre trade, sobre opções, sobre ETF, sobre aposentadoria, e você tem acesso a um monte de... pode perguntar, você pode fazer parte da comunidade. Então é muito bacana. Fica aberto para todo mundo participar? Assim, a gente funciona assim. De novo, eu não conhecia esse formato de mentoria que o pessoal faz no Brasil, eu não acho que seja ruim, eu só acho que não é ideal. Primeiro porque eu acho que o custo é muito alto. E a segunda coisa, que para mim que é o mais importante, é o seguinte, esse é um assunto, quando você fala sobre investimento, eu sei primeiro o seguinte, é uma coisa que assusta as pessoas. Sabe? É uma coisa assim que intimida. Uma coisa nova, né? É uma coisa nova para mim. O brasileiro não é acostumado com isso. Não é acostumado com isso, e eu acho que assim, a qualidade da informação sobre o investimento que o brasileiro... Não estou falando, obviamente tem gente boa aí fora, claro que tem, mas é uma minoria. Então, de um modo geral, do jeito que a informação é passada para o brasileiro médio hoje, é uma informação muito fantasiosa, ela é muito vazia, sabe? E as pessoas, Lívia, elas têm uma impressão do que aconteceu em 2020, 2021, que foi uma crise sem precedente. A gente nunca teve uma pandemia num mundo globalizado. A gente teve outras pandemias, a gente teve outras crises, mas essa crise foi uma crise diferente. Não quer dizer que a gente não teve outras crises ruins no passado, mas essa foi muito particular. Então, para não quebrar, o que eles fizeram? Começaram a injetar dinheiro na economia. Então, a pessoa pegou essa grana e começou a investir numa época, a especular, que tudo dava certo. E apareceu um monte de consultor financeiro, educador financeiro, sabe? Que não tinha experiência, eles não tinham passado por uma crise dessa. Então, a informação que eu acho que, pelo menos ao meu ver, que chegou para o brasileiro médio, não era verdade, era um momento. E quando esse momento passasse, ele já passou, todo mundo ia se dar muito mal. E, infelizmente, é o que tem acontecido. Então, o objetivo nosso é trazer isso de um jeito contextualizado, sabe? A gente está colocando informação nova todo o tempo, e você vê que as pessoas começam... com experiência, elas começam a ver as coisas diferentes. Então, e o negócio está evoluindo, sabe? Então, eu tenho lá dentro, tem gente que é economista, está lá, ajuda todo mundo. Tem gente que trabalha no mercado financeiro em outras capacidades. Então, assim, você está trazendo um monte de informação e a maior parte é gratuita. E se você quiser ter acesso aos nossos trades, investimentos de longo prazo, eu cobro esse valor absurdo de $39 por mês. Se você dividir, dá $1 e qualquer coisa, sabe? E deixa eu te perguntar, você já viu, assim, colheitas disso que você está plantando na vida das pessoas sobre o investimento? Muito, muito. Desde que seja uma coisa realística, right? Uma coisa realística. Então, a maioria das pessoas... Tem pessoas que chegaram no Clube do Investimento que já investiam antes. Sim.
Então, eu recebo muito feedback assim, olha, eu estava indo ok, e agora eu estou indo melhor porque eu aprendi coisas que eu não sabia. Então, isso para mim é super gratificante. Mas até para quem está começando do nada, obviamente que o mercado tem altos e baixos. Mas se você começa qualquer coisa, o seu business, e você começa assim, com uma expectativa madura, de gente grande, sabe? De adulto. Olha, isso aqui é o que É, porque tem gente que vende aquele negócio assim, vem ser day trade e amanhã você tá com uma Porsche na sua garagem. a maioria faz isso, sabe? A maioria faz exatamente isso. Eles vendem uma coisa que não tem como ser real. Mas até dá pra comprar Porsche, porque o curso deles é tão caro. Se Não, eles todo mundo for comprar o curso, eles conseguem comprar a Porsche, ué. sabe, você vem, É você bizarro. olha, deixa eu te explicar do melhor jeito que eu consigo colocar isso. Eu falo isso assim, existem eu e o clube de investimento, a gente está no business of making money. Eu não estou no business de falar sobre filosofia, agora todo mundo fala sobre filósofo grego, fala sobre como é que você vai ser uma pessoa melhor, autoajuda. Eu respeito tudo isso, mas não é o que eu faço. Eu não estou desse business, sabe? O meu business é o business of making money. Eu quero pegar, eu quero entender o que o mercado está me oferecendo, eu quero processar aquela informação, eu quero filtrar o barulho, porque as pessoas ficam distraídas com barulho, com noise, com informação que é vazia. Eu quero, sabe, focar completamente no meu objetivo e eu quero, no final do dia, se eu comecei com 100, se eu sair com 110, eu ganhei $10. É um princípio muito simples. E eu quero que isso seja dividido com as pessoas, porque se as pessoas experimentarem isso, é bom para elas, a comunidade cresce, todo mundo realmente ganha. Quando você faz o contrário, e seu objetivo realmente é vender curso ou mentoria, qualquer coisa, o resultado é sempre bom para uma pessoa, tem alguém ganhando. Isso, como eu estava te falando, não é uma coisa que você aprende da noite para o dia. Teve um caso que aconteceu comigo que foi uma coisa super interessante e foi assim, um momento tenso, mas foi bom para mim. E foi bom para a pessoa que escutou. Teve um senhor do Brasil que alguém falou de mim, ele me ligou. E ele falou que ele tinha um dinheiro considerável, alguns milhões de dólares aqui nos Estados Unidos, ele queria investir. Milhões? Tá bom. Ele tinha alguns milhões de dólares. Não sei quanto, porque a gente não chegou nesse ponto. Mas ele falou que ele tinha alguns milhões, ele não estava satisfeito com o que estava fazendo, ele perguntou se eu podia ajudar ele. Eu falei assim, olha, você pode entrar na comunidade e você vai aprender igual tu sabe. Eu não faço consultoria eu posso te fazer uma consultoria pessoal e te ajudar. Mas ele falou assim, não, eu quero que você faça o seguinte, quero que você pare o que você está fazendo por um mês, eu pago o seu mês inteiro para você me ensinar tudo que você sabe. Aí eu fiquei pensando naquilo e falei assim, isso não é possível, isso não é viável. Como é que você vai ensinar, sabe? Tem um monte de variável. Eu lembro que eu falei assim, olha, imagina uma enfermeira que trabalha no centro cirúrgico. A melhor da classe. Eu falei isso porque eu tenho uma amiga que ela é enfermeira do centro cirúrgico e ela é a melhor da classe. Imagina quando ela saiu da faculdade com as melhores notas e jogaram ela no centro cirúrgico. Só acho que ela sabia tudo. Ela aprendeu tudo na faculdade. Ela conseguia perform em altíssimo nível no começo? Claro que não. Ela precisava de experiência e são coisas que você não consegue. Você precisa viver, você precisa experimentar. É a mesma coisa. É uma caminhada. Então, eu não consigo ser... Olha, vou falar para você tudo que aconteceu nesses 16 anos, 17 anos que eu faço isso, mas não dá para você aprender. Você tem que caminhar junto. Então, quando você me perguntou se eu consigo ver na vida das pessoas, desde que você tenha uma perspectiva realística, adulta, madura, yes. Agora, se você está sonhando que você vai começar a fazer um negócio desse da noite para o dia e você vai comprar um Porsche de cada cor, entendeu? Para começar com a sua cueca, não acontece. Mas é por isso que eu tive tanto assim. Fiquei pensando, oh meu Deus, eu trago alguém com esse. Aí eu te liguei, né? Eu falei Uhum. assim: vamos conversar, vamos ter uma pré-conversa aqui pra me saber. Porque eu tenho muito medo de lidar com esse assunto de investimento, Uhum. porque eu sei que às vezes tem pessoas que pegam a vida dela todinha e botam no Muito. investimento e às vezes perde tudo por conta de uma informação errada, por conta de um investimento que foi feito errado, ou então por conta de uma maracutaia, enfim. Sim, tem todas essas coisas. Então, assim, eu tenho muito medo de falar sobre isso, porque eu não quero trazer uma pessoa aqui que amanhã ou depois, olha, eu tô vendendo um curso aqui, gente. Tô vendendo um curso aqui, vai lá, compra meu curso. Não, eu quero que uma pessoa seja realista. Olha, o mercado é esse, o mercado não é uma garantia, eu já estudei sobre o mercado Uhum. financeiro, não é uma garantia, é um estudo. Uhum. Você precisa ter uma responsabilidade e a responsabilidade do seu dinheiro. Por isso que eu nunca gostei que ninguém trabalhasse em cima do meu dinheiro. Eu falei assim, não. Olha, bom que você falou isso, porque a verdade é que você não pode terceirizar essa responsabilidade. A mim, você pode contratar um financial advisor, um banco de investimento, e eles vão te ajudar, sem dúvida,
até porque eles têm uma obrigação legal de fazer isso. Existe uma lei aqui do fiduciary law que você é obrigado a fazer o melhor para o melhor interesse do seu cliente. É a responsabilidade que a gente tem quando você trabalha na indústria, na indústria financeira. Mas mesmo assim, você não terceiriza todo o seu dinheiro. Você tem que estar aware, você tem que saber, sabe? Você tem que estar participando do mercado. O que acontece geralmente, o que é vendido para a maioria das pessoas é assim, são dois extremos, right? Tem um extremo que é assim, é fácil, qualquer um consegue, você vai ficar multimilionário, compra o meu curso e vai ter renda passiva. Até esse termo renda passiva é um termo muito misleading. Porque renda passiva para a maioria das pessoas é assim, eu vou colocar meu dinheiro lá, ele vai sozinho, ele vai brotar. O que não é bem assim. Se você não souber o que você está fazendo, como você está fazendo, as condições estão sempre mudando do mercado. A gente muda. E aonde você está colocando o seu dinheiro também. E tem uma coisa, tem coisas que eram muito boas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e hoje já não são tão boas. Então, se você não tem piloto automático para isso. Eu dou um exemplo. Não sei se você, acho que eu não estava aqui nessa época, você sabe, BlackBerry. Sabe aquele telefone do BlackBerry? Lembra? Antigamente, o BlackBerry era assim, todo mundo tinha BlackBerry, e a empresa era todo mundo considerava um excelente estoque, então falava assim, BlackBerry é como a gente acha que é o iPhone hoje, a Apple, vai durar para sempre. Você tem um BlackBerry? Não. Nem eu. Entendeu? Então você não pode simplesmente colocar no piloto automático, você tem que participar ativamente. Obviamente que eu entendo que tem pessoas que têm mais, menos tempo, tem um monte de variáveis. A única coisa que é comum para todo mundo é o seguinte, se você começar certo, right? Você tem que começar certo. Você pode ter errado e consertar, mas é melhor que você comece certo. Então essa que é a nossa proposta do Clube do Investimento. Quando você comece certo, você comece dentro da sua zona de conforto, right? Porque o problema que eu acho, tem muitas coisas que, uma das minhas críticas a esse tipo de coisa de mentoria, curso e tudo mais, e não estou dizendo que não tem, eu acho que existem bons cursos que podem te ajudar, sem a menor dúvida. Se for bem elaborado e você entender o que você está comprando, o produto que você está comprando. Mas o que acontece, assim, que é muito comum, é que durante o seu aprendizado vai ter um monte de variável. E nessas variáveis, você fala assim, não, mas eu aprendi aqui dentro dessa caixa. E se sair da caixa? Sabe, você já não sabe mais o que fazer. E o mercado, a nossa vida é assim, tá? Sempre as coisas estão mudando, as coisas estão sendo, sabe? Mas tem uma coisa que não muda. Essa que é a grande verdade. É que a fórmula de você ganhar... Olha, eu vou falar isso para a sua audiência, tomara que alguém que escute e divide com seus amigos. A fórmula de você fazer dinheiro, de fato, ela já foi inventada há mais de 200 anos. Estou falando em relação ao mercado financeiro moderno, que a gente tem um track record de centenas, de quase 200 anos no mercado financeiro. Ela já foi inventada. Então, se alguém virar para você e falar que tem uma fórmula, um método, os caras adoram usar. Eu tenho um método especial que vai fazer uma coisa que ninguém nunca conseguiu. Isso não tem como ser verdade. Eu provo para você. Sabe por quê? Imagina assim, um banco de investimento gigantesco. Tem bilhões de dólares. Imagina se você, Lívia, com a sua inteligência carioca que você tem, obviamente, você inventasse uma coisa assim que fosse realmente um método para bater o mercado. Você inventou uma coisa que realmente a performance é melhor do que o mercado. Você virasse para mim, eu sou dono do banco, assim, Bruno, tem esse negócio aqui, eu quero te vender por $1 bilhão. Você quer comprar? Sabe o que eu ia falar? Claro que eu quero comprar. Se realmente fosse isso tudo, lógico que eles vão querer comprar. Porque eles não vendem para os bancos, os grandes bancos de investimento, que seriam assim, pagariam bilhões e querem vender para mim e para você. Então não existe método novo. Se você seguir algumas regras básicas de investimento e você tiver um approach maduro, adulto, eu gosto de repetir isso, não tem como, é inevitável que você ganhe dinheiro. É inevitável, vai acontecer. Porque o mercado ele funciona. Claro, você tem um método que faz todo mundo ganhar dinheiro, você vende pro... Pois é, mas é exatamente isso. Esse método que faz todo mundo ganhar dinheiro, ele existe. Só que o problema desse método de ganhar dinheiro, que ninguém fala sobre ele, é porque ele é chato, ele é enjoado. Sabe? Esse método não faz sentido você colocar um cara vestido com uma roupa alugada em Miami, dirigindo uma Ferrari alugada, sabe? Isso não se vende assim. É o método desses caras, Warren Buffett, Charlie Munger, sabe? Esses caras que já fizeram, já traçaram esse caminho, sabe? E eles fizeram, e eles falam de um jeito extremamente simples, só que não é exciting, entendeu? Não tem aquela coisa de vendedor. Então as pessoas não tem aquela magia do carro, da bolsa cara, do hotel de luxo, nada do disso. champanhe, não tem. Não tem, e o pessoal quer viver uma ilusão. A verdade é que a maioria das pessoas quer viver uma ilusão. Então, eu tive até assim, teve gente que falou assim, não, Bruno, você tem
conteúdo que você tem é muito bom, você tem que dividir com as pessoas. Então você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Como esses caras fazem? Eu falei, meu irmão, Sim, você tá não falando com a dá. pessoa errada. Eu não posso, eu não vou fazer, eu não faria, porque, primeiro, que não é da minha, não sou eu. E segundo, porque, na verdade, ela é a responsabilidade que você tem. Você tem um poder na sua mão de influenciar as pessoas. Tem gente famosa, muito famosa no Brasil, que fala coisas muito boas, excelentes, ótimo. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam no começo do ano falando assim, esse ano vai ser o ano, por exemplo, de Bitcoin, criptomoeda. Eu olho para aquilo e falo assim, como é que alguém, porque eu acho que o futuro é prerrogativa divina, não é humana, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, let alone um ano inteiro. Não, esse é o ano do Bitcoin, do cripto. Então, eles não pensam na responsabilidade, porque se você vê E uma olha coisa... agora como é que tá. Well, eu posso falar sobre isso a noite inteira, mas eu não vou entrar, porque senão eu apanho. Porque eu nunca investi em Bitcoin, nunca comprei cripto, então nunca fez parte, Sério? nunca. Eu já quase comprei, mas aí eu desisti. Quase é uma boa palavra nessas horas. Eu quase desisti. Falei, não, não vou botar meu dinheiro aí. Olha, quando começou assim, quando eu comecei a ter contato com Porque as pessoas... começou um boom, deu um boom, né? Todo mundo comprando criptomoeda, todo mundo comprando Bitcoin. Aí deu um boom. Eu falei, não, tá dando um boom, tá dando muito certo pra todo mundo. Daqui a pouco vai dar errado. Bom, ainda bem que você pensou isso, porque a maioria das pessoas pensou exatamente o contrário. Isso nunca vai acabar, sabe? A festa vai continuar para sempre. Não, eu já penso assim, E eu tá falava, dando muito bom, daqui a pouco dá errado. pois é, eu falava pro pessoal, essa quantidade de dinheiro que tá no mercado, que você pode comprar e tudo, essa festa vai acabar. Vai acabar, infelizmente acabou. E o triste, eu tenho, assim, várias histórias. Eu tenho uma história de gente que me ligou até recentemente. Mas, olha, mais ou menos um ano e pouco atrás, teve um senhor que me ligou, desesperado, porque ele falou assim, meu filho me convenceu, a gente sempre terceiriza a culpa, né? Então a culpa não é minha, a culpa é do meu filho. Eu comprei criptomoeda por causa dele. Comprei essa criptomoeda, não sei o que, Bitcoin, Ethereum, não sei o que. Começou a me perguntar, o que você acha que eu devo fazer? Falei, meu senhor, eu não sou mais consultor financeiro, não posso falar para o senhor o que o senhor deve fazer com o seu dinheiro. Não é meu trabalho, não sou legalmente, não é o que eu faço. Agora, se eu mudar a pergunta e falar assim, o que você faria no meu lugar? Aí eu respondo. Falo assim, se eu desligo o telefone aqui, se eu desligar na minha cara, eu não vou ficar ofendido. Se eu desliga agora e vende tudo, porque vai ser simplesmente como você jogar sua moeda para cima. As chances desse negócio, e na minha opinião pessoal, acho que a chance de cair é muito maior do que de subir. E esse senhor me ligou 2 semanas atrás, eu acredito que ele não fez. Isso quando o Bitcoin estava talvez 50 e pouquinho. Não estava mais 60 e tanto, mas estava 50 e pouco. E Bitcoin foi de 15 e qualquer coisa. Então você tem uma responsabilidade muito séria. E eu não estou falando que as pessoas não podem, porque isso é uma especulação, isso não é investimento. Sim. Investimento é você comprar o estoque do Walmart, por exemplo, que já passou por todas as crises dos últimos 50 anos e continua sendo Walmart. Você sabe o que eles vendem, você sabe. Eu não estou falando que você não pode especular. Eu especulo todo dia, right? Eu tenho um método para me pagar, porque eu vivo disso, eu não tenho outro trabalho. Eu não faço outra coisa. Você vive de eu investimento. vivo de investimento, eu vivo do mercado financeiro. E eu fico no Discord durante o dia ajudando o pessoal. Então, não quer dizer que você não possa especular. Não quero dizer assim que você... Somente quando você é jovem. Por exemplo, os meus filhos mais novos, principalmente, os pequenos, eu tenho alguns estoques especulativos que eu não teria para mim. Porque eu não tenho mais tanto tempo. Mas eles têm tempo sabe, eles podem dar o luxo de, olha, vou tentar aqui, vou tentar colar. Então, se você é mais jovem, não estou falando que você não deve especular. O que eu estou falando é o seguinte, primeira coisa, você tem que estar fully aware, você tem que entender o que você está fazendo. Fala assim, olha, eu estou aqui, eu sei que existe um risco inerente a isso. Outra coisa, você tem que ser um risco que ele vale a pena você correr. Eu escutei isso de uma pessoa, falou assim, não, eu estou comprando sei lá o que era, um criptomoeda, um NFT, uma coisa desse assim. Que eu acho que eu tenho 99% de chance de perder. Eu falei assim, como é que você vai fazer qualquer coisa na sua vida, que você vai entrar, vai colocar dinheiro, ou que seja, que você tem 99% de chance de perder? Eu quero alguma coisa que dê pelo menos 51%, no mínimo. Que a minha chance de acertar seja um pouquinho maior do que a minha chance de errar. E não é nem esse o ratio que eu uso muito melhor do que 51, mas sabe, só uma lógica. Então, e as pessoas se convenceram, porque na verdade o que elas querem é o seguinte, elas querem comprar alguma coisa por centavos, que aqueles centavos virem milhares e você fica multimilionário. Isso é igual ganhar lá na loteria. Quais são as chances? E teve gente que, na época de cripto, aconteceu isso, mas eles não realizaram lucro. Então ele comprou muito barato, subiu, o cara falou assim, pô, se subiu, tava 1, foi para 5. Vou continuar com isso daqui. Quer saber, de 100 vai para 100 mil. E ele não vendeu, voltou, e o cara sabe. Então você tem que ter um approach muito, muito realista do que você está fazendo. Você tem que ser, e é por isso que eu falo, é bom você fazer parte de uma comunidade de pessoas que já passaram por isso. Sabe? Que você, olha, aqui não põe o seu pé aqui não, que eu já fui lá e não deu certo.
E você começa a se ajudar. Aí você começa, o seu próprio, a sua maneira de ver isso começa a mudar. Então você começa a ser um investidor muito mais sofisticado, muito mais realista. E o que acontece? O que você achava que você queria ia alcançar em meses não acontece. Mas daqui a pouco você fala assim, eu passo 2 anos, olha só, estava ali, agora eu estou aqui. E depois ele tem um investimento sólido, inteligente, ele tem um poder multiplicador assim fantástico. Depois de uns anos, você começa com um pouquinho, duplica, triplica, continua um pouquinho, mas daqui a pouco ele já é mais ou menos fica grande, que é grande fica gigante e você vai embora, entendeu? Entendi. E é basicamente isso sobre investimento, a gente entender que tem, e as pessoas precisam tomar o cuidado também, né? De passar essa imagem do mercado financeiro te deixar rico fácil, muito rápido. Precisa tomar um cuidado com isso, porque não é desse Muito. jeito. Não é. Olha, pode acontecer assim uma eventualidade que fulano, o primo do cunhado da avó fez o negócio. Lógico que tudo pode, tudo é possível. Sim. Mas a regra geral não é essa. A regra geral é o seguinte: você faz de um jeito disciplinado, realístico, você fala assim: olha, eu tenho um objetivo daqui a 10, daqui a 15. Eu não sei, você falou que não assiste televisão, mas saiu uma matéria no Fantástico, um tempo atrás, sobre um boom que teve de várias pessoas virando day trade. Sim. Várias. Deu um boom. Um monte de gente entrando para esse mercado financeiro. E 80% dessas pessoas. 99%. 99%? 99,96%. Perderam tudo. 99,96%. Pegaram todas as suas economias de uma vida, investiram ali e perderam tudo. Por conta da falta de preparo para isso. Eu acredito que é uma falta de preparo. Eu não vou pegar todo o meu dinheiro que eu tenho guardado e investir numa coisa que é totalmente... É uma especulação, é uma especulação. Olha, eu faço day trade, right? E eu faço day trade com opções. Que é assim, de todos os tipos de trade, day trade é o mais difícil, de todos os tipos de day trade, mais difícil a opção, porque ela é muito mais volátil. Mas é assim, é possível. É possível. É possível para todo mundo? Maybe not. Talvez não para todo mundo. Se você não for uma pessoa extremamente disciplinada, se você não for um bom perdedor, porque você não vai acertar sempre, as pessoas são péssimas perdedoras. Então você tem que ser um bom perdedor para ser um bom ganhador. Eu ficava arrasada. Você já tentou? Então todo mundo tentou e todo mundo se frustra. Porque, na verdade, quem perde dinheiro não é... Olha, tem métodos errados, sim. Mas é muito mais de comportamento, é muito mais emoção do que qualquer outra coisa. A técnica, muito mais a cabeça da gente do que... Porque às vezes você tá ganhando ali, já tá bom aquele dali. Mas você tem tanta ganância de, não, tá muito bom, o mercado hoje tá muito bom, daqui a pouco, bum. Se você não tivesse na sua cabeça assim, eu vou te explicar uma coisa que aconteceu comigo, já aconteceu algumas vezes, mas essa foi uma coisa super interessante que aconteceu. Eu acho assim, para mim foi ok, mas para a pessoa que me falou, acho que foi muito bom também. É opções binárias, eu já fiz. Opções. Na verdade é o seguinte, de novo, business of making money. Então, se é uma boa oportunidade de eu entrar com uma opção, eu faço a opção. Se é uma boa oportunidade de comprar um estoque, eu compro o estoque. Okay. Ou de vender um estoque. Sabe, tem gente que é especialista. De novo, o meu business, eu continuo dizendo. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, com o mindset aqui nos Estados Unidos. Sim. No banco, a gente aprende assim, você aprende a ler o mercado, você quer ler para você entender o mais próximo possível das possibilidades, vai? Consciente de que você não sabe exatamente o que vai acontecer. E você tem que ser extremamente disciplinado, até porque você não tem opção. Se você não for extremamente disciplinado, eles te mandam embora. Então você não tem. Mas você aprende que a técnica de investimento, de trade, investimento, porque trade e investimento são coisas completamente distintas. O approach é completamente distinto. Eu falo para todo mundo lá na comunidade o seguinte: você pode ser trader e investidor na mesma pessoa. Você pode ser a mesma pessoa, mas para uma coisa você vai tratar aquilo de um jeito. Como você tem 2 filhos, são criados juntos, mas eles são diferentes, a personalidade própria, alguma coisa parecida com isso. Então eu faço trade. E eu divido o trade com todo mundo. O pessoal fala assim, Bruno, então, do jeito que você faz é fácil. Eu falo assim, não. O mais difícil, hoje, para mim, é menos difícil, é mais fácil. Não é porque eu aprendi... Bom, obviamente você vai criando a tua experiência. Mas agora o meu cérebro vê isso como meu trabalho. Teve uma vez que a gente fez um trade em opções e acontece, eu não quero que o pessoal se empolgue, vai acontecer toda hora, mas às vezes acontece. A gente fez um trade e para mim deu 900 e poucos % de lucro. E teve algumas pessoas que ficaram mais tempo no trade e saíram com 1.000 e poucos %. A gente faz um áudio, a gente tem um áudio diário e eu faço day trade lá. E, de novo, day trade não quer dizer day trade todo dia, tá? Quer dizer o seguinte, eu vou lá, sento, eu vou falar uma coisa que eu acho que é legal para o pessoal entender. Eu estava vendo isso na internet outro dia, acho que eu estou até fugindo do assunto, mas acho que isso é super importante.
um cara que era um influencer do Brasil, coach, ele era tudo, ele era o super-homem. E ele falando, educador financeiro, eu nem sei o que esse termo quer dizer. Ele falava assim, não, porque, olha, você tem que, igual você ir pra academia todo dia de manhã, você vai mesmo que você estiver cansado, estiver com sono, estiver com preguiça, você levanta e você vai, você faz o seu trade, não sei o quê. E eu olhei para aquilo e alguém comentou também sobre esse mesmo episódio. Eu falei assim, é exatamente isso, só que é exatamente o contrário disso. Esquece isso, não faz o menor sentido. Porque para você ir para academia e você quer se forçar, é uma coisa. Para você fazer trade todo dia, day trade, você só vale a pena se as condições estiverem a seu favor. Se não tiver a seu favor, então eu sento todo dia e sento lá. Se as condições estiverem a meu favor, eu vou fazer o trade. Se não tiver, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar o próximo dia. E se não tiver no próximo dia, eu não vou fazer no próximo dia. Então, day trade não é trade todo dia. É você estar ali preparado para você fazer um trade que eventualmente você pode entrar e sair. E obviamente que com experiência, você começa a enxergar mais oportunidades. E entender o mercado também, né? É, Entender que hoje o mercado não tá bom. É melhor não operar hoje. A gente faz isso constantemente. Tem dia que fala assim, guys, hoje, agora não dá. Entendeu? É um bom dia para você, se você estiver em casa, vai fazer o seu jardim, lavar uma louça, porque aqui não tem nada. Então, a motivação de você fazer day trade, você começar a ser, eu quero ser day trader. Você quer o seguinte, você quer entrar na faculdade no primeiro dia e você quer sair com um PhD? You can't, entendeu? Então, é uma caminhada. E, de novo, é o que a gente tenta fazer no Clube do Investimento para as pessoas entenderem o seguinte, você começa no ponto A, você quer chegar no ponto Z, você tem que passar pelo B, tem que passar pelo C. Ah, é chato, é enjoado. Mas não tem outro caminho. Não tem cortar, sabe? Não tem como você fazer um atalho. E hoje a maioria das pessoas que estão com vocês lá, essas pessoas, elas trabalham, têm outros trabalhos ou elas só operam? Olha, a maioria tem trabalho. A maioria tem trabalho. As pessoas me perguntam, mas eu não tenho tempo. Então, yes, day trade, por exemplo, você tem que ter tempo disponível. Sim. Você tem que ter as condições disponíveis. Sabe, você não faz day trade sentar no seu carro, você para, vou fazer um day. Não é assim que funciona, não é realístico isso. Então, talvez day trade ou swing trade não seja para todo mundo. Mas investimento de longo prazo é para todo mundo. Sim. Então você pode olha, eu não posso fazer isso hoje. Então, porque é uma coisa que o pessoal porque o pessoal olha para assim, pessoas como eu, que fazem isso e tem vida. Eu moro em Washington DC, que é um lugar caro pra caramba mesmo. Eu tenho 3 filhos, eu tenho mulher, eu tenho um cachorro. Então, minha vida é muito. Lá é caríssimo. É caro, né? Tem que fazer day trade mesmo. Eu tenho que vir morar aqui na Flórida, também ficou caro de novo. Não era assim, né? Subiu tá caríssimo. Coisas, mas com essa inflação maluca. Então, o que acontece? As pessoas, Bruno, eu quero fazer isso que você faz. Sua maior fonte de renda da sua casa é sua? Só tem. O Bruno fica lá igual um maluco. Então tá, então entre pro Clube do Investimento. Clube do Investimento USA. Entre lá, gente, porque o Bruno vai ensinar vocês. mas, de novo, se você entender que você, eu vou começar, é uma caminhada, sabe? Eu escutei uma vez de um. É step by step. There we go. Eu gostei igual, como é que é aquela bandinha de boy, step by step. Então, é igual uma vez eu escutei de um pastor que ele falou assim, que o melhor momento de você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. Então, você sabe que você está plantando hoje se você tem essa consciência, e de repente tem gente que tem tempo disponível, tem gente que é um pouco mais, sabe, está aposentado, você quer se envolver, você consegue, não é impossível. Sim. Só que você vai ter que passar por essa caminhada e é uma caminhada árdua para você chegar num ponto que você consegue fazer isso. Mas, de novo, o bom de você fazer em comunidade é que você tá aprendendo, você tá vendo de gente que já fez. E tá fazendo uma troca, né? Tendo conexões com outras pessoas. Então, gente, é dessa maneira que eu termino, né? Nossa, que triste terminar o bate-papo falando sobre investimento. Eu preciso aprender. Olha, entra lá, você pode entrar, vou te dar o negócio, você já entra lá hoje. Eu já vou entrar hoje, eu quero fazer um investimento de longo prazo. Eu conversei com um amigo meu. Conversei com um amigo meu, ele até me mostrou uma... Como é que é o nome que fala? É XP, não sei o quê. XP eu acho que é um broker do Brasil. Isso. Então... ele me mostrou e ele faz alguns investimentos a longo prazo. Aí tem baixa, médio... Risco. Aí ele tava me mostrando tudo isso. Eu fiquei super excited. Olha, deixa eu te falar só uma coisa para o pessoal saber, porque é importante o pessoal saber.
se você investir no Brasil, quem está escutando no Brasil é ótimo, acho que vale muito a pena, porque, olha, no mundo de investimentos não tem certeza nenhuma. Só uma. Então não tem nenhuma. Tem uma certeza. A certeza é o seguinte, que se você não fizer alguma coisa com o seu dinheiro que ele faça você render pelo menos o valor da inflação, você está perdendo dinheiro. Então as pessoas, a gente pensa só em termos absolutos. Eu dou um exemplo. Vamos supor que você tenha $10 mil, right? E você coloca na poupança, na sua conta do, sei lá, Bank of America, ou PNC, ou whatever que seja. Que não dá dinheiro nem, não dá nada. Dá 0,02, 0,0, sabe? Então você coloca $10 mil ali, passou um ano, você vai ter $10 mil, você vai ter $10 mil e 3 centavos ou 4 centavos, uma porcaria assim, mas você vai ter o dinheiro lá. Então você, na sua cabeça, a gente pensa em termos absurdos, não, meu dinheiro, não perdi dinheiro, porque o dinheiro está lá. Tinha 10 mil, tenho 10 mil, não perdi nada. Só que você não considera que olha, a gente está vivendo aqui um momento de inflação altíssima, então cada mês que passa, o seu poder de compra, aqueles $10 mil, eles valem menos, compram menos. Então a única certeza que é absoluta para mim, para você, para todo mundo, que se você não estiver fazendo uma coisa produtiva com o seu dinheiro, você está perdendo. Essa que é a certeza. O resto, tudo pode acontecer, mas essa é um absoluto. Então, a maioria das pessoas, elas acham que o investimento mais seguro é uma poupança. Fala assim, olha, é o investimento mais seguro? Sim, se você tiver seguro que você quer perder dinheiro, é super seguro. Você vai perder dinheiro, você não precisa ter dúvida. Então, e a gente está passando por uma coisa também, Lívia, a gente tem uma chance muito. Quantas vezes eu posso repetir muito aqui no seu podcast? Se você deixar, eu fico mais 2 horas. Muito, de ter uma recessão profunda, talvez em âmbito mundial de 2023. Então, se as pessoas que hoje entendem isso, e elas começam a se preparar agora, você deveria ser uma delas, você tem uma chance assim, muito boa de no final dessa recessão você sair muito mais forte do que você entrou. A gente está vendo uma oportunidade acima daquelas oportunidades que a gente que vive disso, fica salivando, esperando assim, décadas para ter um momento assim, de um mercado corrigir. É o que está acontecendo agora. Então eu acho que as pessoas que entrarem nos próximos meses, money. E é dessa maneira que eu termino o bate-papo hoje, já preocupado com 2023. Não pode sofrer de antecipação, cara. Bruno, muito obrigada. Bruno pegou um voo, gente, veio de Washington DC só para ter esse papo com a gente, só para fazer a gente conhecer um pouco sobre o mercado financeiro, sobre o Clube do Investimento USA. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham a oportunidade de conhecer. Se você assistiu esse bate-papo até o final, gente, corre lá, conheça Clube do Investimento Clube do Investimento USA, seu Instagram. É Bruno.Valente Trader. Bruno Valente Trader. E ele tem um grupo que ele auxilia esse grupo todos os dias? Todos os dias. Então, gente, corre lá para aprender mais sobre investimento e corre de gente safada. Curta, comenta e compartilha. Esse é mais um Pod Gringa Podcast. Um abraço e muito obrigada, Obrigado, Bruno. querido. Obrigada de coração. Falou.